Tô aqui na nossa sala, gente, a gente vai receber a advogada Taluana Alves. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre assédio moral no trabalho. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre assédio moral no trabalho, né? E a gente sabe que é um assunto um pouco complicado, porque geralmente as mulheres são as mais, né, assediadas, as que sofrem mais. É certo isso, essa minha afirmação ou não, doutora? Sim, é certo. Realmente as mulheres elas sofrem mais no quesito assédio sexual e também o assédio moral, né? E aí tem uma pequena diferença que o assédio sexual é aqueles que trazem um certo constrangimento com a vítima relacionado à parte sexual. Então, quando um superior hierárquico dá em cima da funcionária, com piadas, convites, insinuações, ou até aquela apalpadinha, né, que a gente chama, enfim, tudo isso caracteriza um assédio sexual contra as mulheres. E, Bárbara, interessante é que as mulheres elas sofrem 3 vezes mais que o homem em relação ao assédio sexual no ambiente da empresa. Uau. Além disso, 97% das mulheres elas não denunciam o fato. Então, é por isso que esse tipo de constrangimento acontece e acaba não sendo noticiado à justiça e nem sendo feito nada para solucionar o problema. Às vezes fica até uma coisa assim como se fosse normal, né? Infelizmente, às vezes até a gente fala, ai, mas é meu superior, ai, é uma pessoa que tem ali um cargo, né, que pode me prejudicar. Então, às vezes a mulher acaba não trazendo isso mesmo à tona, né, doutora? Exato, por medo de perder o emprego, né, de sofrer retaliações. Então, ela acaba se calando e muitas vezes também por vergonha. A mulher ela se sente constrangida. Certa vez eu recebi uma moça, né, no escritório e ela pediu ajuda. Ela falou, doutora, eu tô passando por um problema relacionado ao assédio sexual no trabalho. O dono da empresa, ele dá em cima de mim constantemente, falando até das minhas partes íntimas, comentando sobre a minha roupa, sobre a minha calça, etc. Só que eu não quero que ninguém saiba disso, nem o meu marido, nem os meus colegas de trabalho. Então, eu lembro que foi um caso que na prática foi muito difícil de tratar, muito delicado, porque realmente atinge a imagem da pessoa, né? O emocional daquela pessoa, daquela vítima. Nossa, e então, com certeza, a parte mental dessa pessoa é extremamente prejudicada depois, né? Com certeza ela deve depois ter que passar por um processo de terapia, de acompanhamento psicológico, porque ela realmente, a sua autoestima, como deve ser afetado, né, nesse aspecto? Sim, e aí trazendo um pouquinho mais para uma abordagem mais ampla do assédio moral, no ambiente de trabalho, não só as mulheres sofrem com isso, mas também, logicamente, os homens. Quando a gente fala do assédio sexual, mais provavelmente as mulheres com uma porcentagem maior. Mas no total do assédio moral em si, que é piadinhas... É diferente, então, é né? diferente. Então, assédio sexual é uma coisa, assédio moral é outra. Exato, Isso. exato. Ah. E aí, quando a gente traz para o assédio moral, que aí é um universo tenebroso, é horrível de se falar nesse tema, inclusive até peço desculpa, é uma pauta pesada, é difícil, mas eu até parabenizo o programa de trazer essa pauta, porque as pessoas, elas sofrem por falta de conhecimento mesmo, né? Inclusive até a Bíblia fala disso, mas ela realmente sofre por causa dessa falta de conhecimento, de como se defender, do que é o assédio moral, o que vem a ser o assédio moral. Piadinhas, apelidos. Falando em apelido, eu me lembro bastante de alguns casos que os funcionários, colegas de trabalho ou superiores tratam aquela pessoa como se ela gostasse do apelido. Por exemplo, certa vez eu tive acompanhando uma empresa que dentro do ambiente do trabalho, ela chamava alguns funcionários, né, de gordão, de magrão, né, de alguns apelidos que eles consideravam carinhosos, mas aquela pessoa, ela se sentiu tão afetada, tão constrangida, que causou um abalo emocional muito forte nessa pessoa. Nossa, e as consequências? Sim, as consequências do assédio moral, né, como eu falei, pode ser um constrangimento, pode ser uma bronca com palavras de baixo calão, pode ser um grito na frente de outros funcionários, na frente de cliente, pode ser diversas coisas. Por quê?
cada pessoa é um indivíduo. Então não dá para generalizar nem as consequências, nem os tipos de constrangimento. Às vezes o que é para você um constrangimento, para mim não é, e vice-versa. Então... Muito individual, né? Muito individual. A forma do sentir muito mesmo, individual, né? Muito individual. A gente vê também hoje, assim, a gente, claro, tem um conhecimento muito maior no ambiente de trabalho, a forma como tem hoje, chefe e o líder, né? A gente hoje vê muito se falar sobre o líder, como é que ele se porta, né? Então a gente tem hoje, em muitos ambientes de trabalho, uma forma mais leve de lidar com o funcionário, mas ainda existe, né, o famoso chefe, né, que é aquele realmente que grita, aquele realmente que constrange. Então, é muito delicado isso, né, doutora, ainda? Sim, Bárbara, ainda é muito delicado, ainda existe muito essa questão do chefe, né, diferentemente do líder. E aí a gente vê, você me trouxe um ponto que eu ia falar posteriormente, que é justamente a falta de treinamento dentro das empresas, dentro do ambiente de trabalho. Por quê? O dono daquela empresa, que idealizou aquela empresa, geralmente, ele não tem esse posicionamento, geralmente. Mas, pela falta de treinamento dos gerentes, dos superiores, do líder, né, do supervisor, ele acaba sofrendo consequências, porque a empresa, ela é totalmente responsável pela saúde e segurança daquele trabalhador. Então, quando ela não treina bem o seu encarregado, digamos assim, e ele comete uma falha dessa forma, aquele gerente, aquele supervisor, ele está falando em nome da empresa. Então, o tratamento que ele está dando no ambiente de trabalho é o que vai refletir até para o nome daquela empresa. Isso é forte, né? Porque você pode destruir, né, uma empresa, às vezes, que tem anos, né, e anos aí. Então, é super importante também o chefe, o líder, né? Quem ali está coordenando, saber quem é a equipe que ele está colocando ali também para trabalhar próximo dele. É claro que muitas vezes é algo silencioso, né, doutora? Às vezes acontece um constrangimento silencioso. E muitas vezes a própria vítima foi, como você falou, não quer se identificar. Eu acho que nós temos umas fotos que a gente poderia mostrar, né? E aí você também vai falando aqui com a gente sobre as fotos que a gente vai colocar aqui. Mas realmente é um constrangimento que às vezes a pessoa não quer falar, né? Exato, por medo de perder mesmo o trabalho, né? A gente, ainda mais numa crise pós-pandêmica ou pandêmica que estamos vivendo, então a pessoa muitas vezes tem medo, né, de falar, olha... Aqui você tá vendo, né, a pessoa ordenando, exato, né, ali, gritando, constrangendo realmente, né? Porque às vezes quando a gente fala de assédio, a gente acha só que é a parte do sexual, né? Olha essa foto, como ela é, né, bem ilustrada nesse sentido, né, doutora? Exato. Olha, a cobrança de metas excessivas, cobranças excessivas é um ponto muito interessante. Isso acontece muito dentro de corporações grandes, como bancos, multinacionais. Acontece muito, cobrança excessiva. Está além daquilo que a pessoa pode fazer. Então, às vezes é uma meta inalcançável, exato, né? Exato, metas inalcançáveis, vendas, né? Acontece muito. Então, a pessoa ali, né, só para ilustrar, a pessoa acaba o quê? Adoecendo, que aí é o ponto onde a gente quer chegar. Então, aquele ambiente é tão abusivo ao ponto de trazer enfermidades e trazer doenças para aquela pessoa, emocionais, físicas. É triste, né? E você começa a perder a qualidade do profissional que está trabalhando para você, porque aí a pessoa começa a faltar no trabalho e às vezes os colegas nem sabem o que está acontecendo. Eu falo, aquele cara folgado, aquela menina folgada não tá vindo mais. Mal sabe o que está acontecendo, né? Quais são as doenças, você sabe, assim, geralmente que mais trazem? Sim, exatamente. Realmente é muito isso. A pessoa acaba perdendo a produtividade e aí as pessoas não entendem, ela mesma não entende. Por quê? É um tema muito antigo, mas ao mesmo tempo é um tema pouco discutido, pouco debatido, principalmente dentro da empresa, pouco se fala disso. Então a pessoa, ela adquire depressão, estresse, síndrome do pânico, até o ponto de querer cometer um suicídio. Já tive casos em que a família me procurou pedindo ajuda, dizendo que a vítima estava pensando em cometer um suicídio de tão aterrorizada que ela estava sentindo no ambiente de trabalho. Porque, veja, não é uma prática isolada. Alguém gritou comigo hoje, eu fui embora chorando. Não, são dia a dia. Imagina você
nós passamos o quê? Cerca de 1/3 da vida dentro do ambiente de trabalho. Sim. Então imagina você todos os dias sofrendo, gota por gota, todos os dias. A pessoa acaba adoecendo. Então são sintomas que aí, mais uma vez voltando, é individual. Cada pessoa pode reagir de uma forma. Tem pessoas que agem na forma física, dor de cabeça, falta de sono ou sono excessivo, irritabilidade, não consegue mais desenvolver suas atividades. Ou as doenças mesmo, que é a doença do as mentais século. mesmo, né? Exato. A ansiedade, a depressão. É bem complicado mesmo. A que ponto que pode chegar, né? Então, a tratativa, né, com o funcionário tem que ser realmente algo muito delicado, né? Claro que também, gente, tem aquela hora que o chefe tem que chegar junto, o líder tem que chegar junto, tem que falar, né? Mas eu acho que tudo também tem uma forma e um limite. E tem consequência para quem pratica esse tipo de crime, doutora? Tem consequências muito altas, né? A Justiça do Trabalho, ela prevê o quê? Uma indenização por danos morais que é revertida ao trabalhador no caso de configurar um assédio moral ou assédio sexual, seja lá o que for no momento. Porém, nós temos um problema muito grave, que é a questão da produção de provas. Então, eu posso dar algumas dicas aqui de como esse funcionário ele pode se precaver, ele pode rebater tudo isso, mas basicamente reunir provas, e-mails, né? Logicamente é muito mais difícil uma agressão por porque geralmente e-mail. é muito, né, verbal, é muito ali na hora. Mas sei lá, né, não sei, por exemplo, é crime se a pessoa gravar? Não é crime. Vídeos, WhatsApp, principalmente a testemunha, né? Então ela tem que ali guardar. Outra coisa, se ela está indo no médico constantemente, por exemplo, no psicólogo, psiquiatra, está falando disso, né, e o médico constatar que realmente é uma doença do trabalho, o ideal seria que ela começasse a guardar esses comprovantes, começasse a se precaver. E aí uma dica importante o funcionário, ele não necessariamente ele deve pedir demissão. Por quê? Quando ele pede demissão, primeiro, ele não vai mais conseguir combater essa prática. Tá. E segundo, é que ele realmente vai perder ali os seus direitos trabalhistas, né? O trabalhador não tem ali uma lei que possa protegê-lo? Tem sim, tem um artigo na CLT que fala da rescisão indireta. Tá. E aí, basicamente, uma justa causa para a empresa. Ou seja, o funcionário ele não deve pedir demissão, mas aí ele pode procurar a justiça, alegando tais fatos, e se o juiz conseguir comprovar que isso realmente aconteceu, ele decreta uma rescisão indireta, que é uma justa causa para a empresa. Além disso, a empresa pode ser condenada a pagar danos morais, que pode chegar a valores muito altos. E às vezes também o que acontece, né? Porque não pedir a demissão? Às vezes não é o dono da empresa que faz esse assédio. Então a própria pessoa que está ali praticando um assédio, ela pode ser mandada embora, né? Se chegar ali no superior dela, ela pode ser mandada embora. Exato. É um tema muito delicado. Para quem está sofrendo isso, a gente sabe, é muito delicado, é muito constrangedor. Mas o ponto mais importante que a pessoa ela não se cale, que ela procure ajuda. Logicamente, se ela pode fazer denúncias anônimas, pode procurar o RH da empresa, departamento pessoal, ou se nada um advogado fora, né? Um advogado para orientar, ou se nada disso funcionar, procura o Ministério do Trabalho, que pode fazer uma denúncia anônima, e aí o Ministério do Trabalho vai investigar a empresa em toda a sua totalidade. Além disso, o sindicato serve para isso. Pode ser anônimo, então, pode ser anônimo. No sindicato também é uma ferramenta que o funcionário pode procurar. E além do advogado, né, que aí seria uma ação na justiça, enfim, aí cobrando realmente todos os seus direitos, danos morais. E algo importante dos danos morais, que às vezes a pessoa pensa, eu não quero isso, eu não quero prejudicar também a empresa. Mas o dano moral também serve como uma penalidade para servir de exemplo dentro da empresa. Quando, a gente sabe muito bem disso, quando mexe no bolso da empresa, com certeza os seus gestores, os sócios, os diretores, eles vão começar a se movimentar, né? Por que está acontecendo isso? E aí uma investigação interna, enfim. O importante é buscar ajuda, né? Médica, na justiça. Se calar, eu acredito que seja a pior opção.
Né? Acho que em todas as questões, até numa violência doméstica, num assédio sexual também, acho que se calar realmente acho que tem que ser a última, é a mais difícil talvez, decisão que você precisa tomar na sua vida, mas acho que é aquela que vai poder te ajudar a sair desse ambiente, né? E eu queria que você me falasse, o que você acha que é necessário que uma empresa faça para poder começar a mudar esse tipo de condição? Sim, é muito importante, eu sei que tem muitos empresários também assistindo o programa, e às vezes acontece de sair do controle ali daquela empresa, né? O ambiente, às vezes, ele está tão hostil, ele está tão abusivo, que o próprio empresário ele não sabe como sair disso muitas vezes. Porque ele não quer demitir o gerente, porque ele não pode demitir certo funcionário. Mas algo muito importante é ter essa consciência, mudança de mentalidade mesmo no ambiente de trabalho, até porque pode sim pesar no bolso da empresa. Eu já vi empresas decretarem falência em razão de ação trabalhista, que pode chegar a ser tão alta que a empresa não consiga mais sobreviver. Então, o que a empresa deve fazer nesses casos? Treinamento. Treinamento, conversa, trazer esse assunto para o ambiente de trabalho. Uma coisa muito simples, às vezes, que ele pode colocar ali na empresa. Uma caixinha de papelão mesmo, com sugestões anônimas, onde a pessoa escreve em letra de forma, para que não seja identificado, a reclamação dela, coloca na caixinha e alguém, algum responsável vai ler, ele vai começar a entender, de repente começa a vir muitos questionamentos iguais e aí ele vai conseguir lidar de forma anônima sempre. Nossa, achei bem interessante, né? Essa questão mesmo, porque você pode deixar, na liberdade e até muitas vezes a pessoa, se for alguém do RH, vai olhar e falar, opa, o que está acontecendo aqui? E aí pode, de alguma forma, também trazer um pouco ali de alívio para a situação, né? E tanto homem quanto mulher hoje passa por isso, né? Porque, claro, as mulheres ainda são a maioria, infelizmente, mas você já pegou algum caso de homem, doutora, que passou por isso? Sim, se falando no caso do assédio sexual também, com certeza. Meninos que começam a trabalhar, são sexualmente, às vezes abusados, ou por homem ou por mulher, tanto faz. Isso, a gente fala que uma maioria entre as mulheres. E aí, falando do dano moral, independe. Algo também interessante de se falar nessa pauta é a discriminação no ambiente de trabalho. Porque está dentro do assédio moral, tem indenização por danos morais se ficar realmente provado na justiça e pode ser contra a cor da pele, contra a idade, contra a opção sexual da pessoa ou contra, enfim, qualquer tipo de discriminação no ambiente de trabalho é passível de indenização e de ação trabalhista com certeza. Olha só, então é um ponto também que hoje, a gente sabe que a diversidade também cultural, ela tem crescido cada vez mais e a gente precisa respeitar realmente, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Doutora, muito obrigada pelo nosso papo. Eu quero que você deixe, por gentileza, os seus contatos para quem está nos assistindo e precisa de uma ajuda. Por favor, as suas considerações finais. Obrigada mais uma vez pelo convite, parabéns pelo programa. E eu vou deixar o meu @ no Instagram, quem precisar de ajuda, conselhos, precisar dessa parte trabalhista, qualquer tipo de ajuda, pode me encontrar lá, é Taluana com TH, _Alves, você já vai me encontrar. Ou advogada Taluana, você vai me encontrar facilmente. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Espero que você em casa possa ter aí pegado um pouquinho aí do que a gente tem aqui de informação para você. A gente sempre está antenado aqui para falar de todos os assuntos, mesmo sendo ele um pouquinho pesado, mas a gente quer te informar sempre.